Olá, queridos irmãos. Hoje, quinta-feira, vamos continuar refletindo sobre o Evangelho de João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Interessante a reflexão de hoje, porque nos fala justamente da relação de Jesus e do Pai. Ele veio para dar testemunho deste Pai. O povo hebreu foi escolhido por Deus para dar testemunho de Deus. Tanto que, se nós olharmos a história antiga, Israel é o único povo monoteísta do Oriente Médio. Todos os outros povos eram politeístas, ou seja, poli vem do adjetivo do grego, da questão de muitos deuses. Mono, um único Deus. Deus escolheu justamente aquele povo que, naquela época, era um povo que não tinha expressão, para ser o seu povo, para dar testemunho dele e dos sinais e prodígios que ele realizava através deste povo a todos os outros povos. O que aconteceu? Deus enviou Moisés, Deus enviou os profetas, e aquele povo que já tinha dado trabalho no Egito, depois no deserto, se afastou de Deus. E uma parte da população se apropriou deste Deus. Aí começou a guerrear em nome de Deus, a expoliar em nome de Deus, a escravizar em nome de Deus, dando contra-testemunho deste Deus. O que Deus faz? Envia o seu Filho ao mundo. Aquele povo, porque o próprio Jesus diz no Evangelho da Samaritana, de domingo passado, que a salvação vem dos judeus, porque era o povo da aliança. E realmente isso aconteceu. Então Jesus nasce como judeu, para revelar a verdadeira face de Deus, para cumprir a Escritura que diz lá em Isaías do servo sofredor. E o que acontece? As autoridades religiosas de Israel, que ficaram tão presas às suas tradições, se afastando da mensagem original proposta por Moisés, não recebem Jesus, não reconhecem num galileu, num judeu, alguém que poderia ser o Messias. E o que fazem? Ficam presos às suas tradições, às suas normas, às suas prescrições, ficando surdos à voz de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado também, porque muitas vezes nós podemos ficar presos a nossas visões de mundo,
Achar que estamos fazendo aquilo que é certo em nome de Deus, ou seja, nos tornarmos os fariseus do século 21. E deixarmos de lado a voz de Deus que muitas vezes se manifesta no pobre, naquela senhorinha que nós achamos que não tem cultura ou acesso à educação acadêmica nenhuma. Deus fala através das pessoas, principalmente através dos mais simples, os mais humildes. Ouçamos a voz de Deus, porque Ele fala conosco constantemente. Eu sempre digo que Deus fala conosco através dos sonhos, através das pessoas, através das situações e através da palavra. Deus está continuamente a falar conosco. Que nós, na nossa arrogância, na nossa falta de humildade, não fiquemos surdos à voz de Deus. Que nós possamos ficar atentos para não corrermos o mesmo risco dessas pessoas a quem Jesus está se dirigindo no dia de hoje. Que nós possamos ouvir com a voz do coração, porque se nós fizermos isso, nós estaremos atentos a todas as formas de comunicação de Deus para conosco. Que possamos colocar isso em prática no dia de hoje e todos os outros dias de nossa vida. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.